vamos direto já falar da sessão de abertura do STF. O que será que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal realiza daqui a pouco aquela sessão solene de abertura do ano judiciário de 2025. A partir desta quarta-feira, o STF vai retomar os julgamentos em pauta na Corte. Na primeira sessão, está prevista discussão sobre revista íntima em presídios. O caso já estava sendo analisado e a Corte já tinha alcançado maioria para impedir que a revista seja feita de forma vexatória. Os ministros concluíram também que a prova obtida a partir desta prática não deve ser aceita em processos penais. O caso volta ao debate após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E ainda na quarta-feira, o STF deve pautar a redução da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Como vai fazer isso? A Corte já iniciou a sessão, mas os ministros ainda precisam apresentar os votos. 2 assuntos polêmicos. Meu querido Davi Andrade, claro que revista em mulher tem que ser feita por mulher. Revista em homem, feita por homem. Agora, a questão vexatória é aquela questão, a mulher está nua, é obrigada a agachar para ver se tem celular escondida na cavidade vaginal. Enfim, é preciso, claro, concordo que também não deve ser feito de maneira humilhante. Mas anular a prova, toda uma prova num processo de tráfico por causa disso, e não simplesmente processar quem fez, eu quero te ouvir. E o segundo ponto, mas como reduzir a letalidade? Isso é política pública, isso não é que o Poder Judiciário dá uma canetada e fala, reduza-se a letalidade policial. Só Deus faz isso. Queria te ouvir, Davi Andrade. Professor Capês, boa tarde a todos da mesa, boa tarde à nossa grande audiência. Você tocou em 2 pontos aqui importantes, né, Capês? A gente já falou sobre essa invasão de competência do Supremo Tribunal, esse protagonismo do Supremo Tribunal, que esse assunto seria da competência do Supremo, esses assuntos, né? Questão de revista íntima, questão de controle da letalidade da polícia daqui e de lá. O que o Supremo tem a ver com esses assuntos? Né? São assuntos inteiramente da competência dos respectivos poderes executivos de cada Estado. Não é do Judiciário e muito menos do Supremo Tribunal Federal, cuja competência posta na Constituição é de guardar a Constituição contra agressões das leis, as leis que não podem ser inconstitucionais, que não podem destoar da ordem constitucional. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo está dizendo sobre letalidade das polícias? Como é que o Supremo, como você muito bem disse, Capês, pode dizer sobre isso, pode afirmar isso, ou pode criar uma política pública em relação a essa questão, a questão das revistas nos presídios, como vai se anular uma prova obtida e que tipo de revista que é essa que o Supremo está dizendo que não pode ser, que não pode ocorrer? Quer dizer, é o Supremo se agigantando de uma maneira que, na prática, é mesquinha, Davi, o verdadeiro núcleo dele, né? Eu quero continuar com você. Você tocou em 2 pontos importantes e eu peguei no teu raciocínio muito perspicaz. Em primeiro lugar, o que é uma medida vexatória? Exato. Não é um pouco subjetivo demais? Como é que vai ficar isso? Vai ter uma insegurança de como vai ser feita? Quais são os limites de uma revista para não ser vexatória? Sim. Queria que você prosseguisse, que o teu raciocínio está indo muito bem. E o segundo ponto é o seguinte, reduzir letalidade, tem uma jurisprudência do próprio Supremo que diz que a legítima defesa não pode ser medida com transferidor milimétrico. Você está lá na hora, aquela adrenalina, exato, um tiro a mais, um tiro a menos. Como é que você vai fazer isso antecipadamente, Davi? Exatamente, essa é a questão. E como o Supremo vai fixar essas balizas, né, Capês? De forma objetiva, como é que o Supremo pode criar essas balizas? Isso é política pública, isso é questão do Executivo do Estado, que controla as respectivas polícias. Não tem como o Supremo fixar balizas dessa política em decisões judiciais. Essa que é a questão. Decisões que, no maior dos casos, é limitado ao caso concreto. E para finalizar, Capês, tem um julgamento também do Supremo que é emblemático, está na pauta, que é a questão do marco temporal. Se vocês forem lá no site do Supremo, vocês vão ver que o Supremo está considerando, num ambiente de conciliação, olhem bem, hein? O Supremo vai conciliar Congresso e Supremo, Congresso e Executivo, para criar balizas para a publicação de uma lei que trate do marco temporal.
Quer dizer, é o Supremo Tribunal atingindo o protagonismo de legislador, coisa que não é recente, né? Esse movimento Supremo já vem de algum tempo. Um Congresso Nacional incompetente precisa ser pagiado e tratado que nem criança, mostrar para eles como legislar. Meu querido Guilherme Mendes, a gente está vendo aqui nos Estados Unidos uma verdadeira revolução democrática, que diz o seguinte sentido, vamos deixar claro o que eu estou falando. O povo americano, seja democrata, seja republicano, seja Trump, seja Biden ou Kamala, ele quer o maior protagonismo dos órgãos eleitos, aqueles que recebem delegação popular pelo voto, e querem diminuir o poder de órgãos que não têm representatividade popular. No caso, eles reclamam da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, e também do FED, que fixava políticas econômicas. Então, eu queria te ouvir. Eu lembro, inclusive, na NSA, a Agência de Segurança Nacional, o presidente era o Barack Obama. E rolava uma piada dizendo que o menino encontrou Barack Obama numa cerimônia. Ele foi cumprimentar o menino. Não te cumprimento, eu não gosto de você. Por quê? Porque você fica espionando meu pai. Aí o Barack Obama abaixa e fala, mas ele não é seu pai. Eu queria te ouvir, Guilherme. Capês, boa tarde aqui, amigos da bancada e para você e da audiência. Espero que, de fato, o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, como o Davi aqui bem colocou, que para mim não é um protagonismo nocivo, vamos deixar bem claro, eu acho que o Supremo ocupa um espaço, como você também mencionou, Capês, na medida em que tanto o Legislativo quanto o Executivo vão muito mal, são incompetentes, para dizer o mínimo. Não precisaria discutir sobre revista íntima se os administradores das unidades penitenciárias cumprissem a lei, que é o quê? Não submeter as visitas a constrangimento ilegal e a situações vexatórias. Então, se os governadores destinassem os recursos adequados, os administradores das penitenciárias usassem os equipamentos, que nós não estamos falando de nada aqui muito excepcional, como, por exemplo, os raios-x ou então mesmo o detector de metais, esse tipo de situação não precisaria ter chegado no Supremo. Da mesma maneira, a questão da letalidade policial. Basta disciplinar suas polícias, treinar, fazer com que os procedimentos operacionais sejam cumpridos, que não precisa se falar em letalidade policial. Tudo isso chega no Supremo justamente porque tanto o Executivo quanto o Legislativo pecam, né, a administração. Se os outros dois poderes da União conseguirem andar minimamente, de uma forma competente com as suas pernas, não será necessário o Supremo ser tão requisitado como vem sendo para discutir tudo nesse país. Já houve caso até do Supremo Tribunal Federal ser chamado para discutir quem levava um título brasileiro, salvo engano, de 89, não é? Não, 1987, entre o Sport Recife e o Flamengo, que o Flamengo disputou a Copa União, ganhou numa final contra o Inter de Porto Alegre, e o Sport Recife derrotou o Guarani. E o Sport, que era o brasileiro, porque tinha que ter um jogo que o Flamengo não quis jogar. Então veja lá. A informação é super pertinente. Agora veja lá se isso é uma questão a ser levada à Suprema Corte. Mas se os organizadores que não conseguem organizar um campeonato de futebol querem chegar ao Supremo para questionar isso, o Judiciário, quando provocado, tem que se manifestar. E é assim que tem feito, na minha opinião, com entregas muito substanciais, muito importantes. O Supremo foi o guardião da democracia no momento em que o Brasil passava por uma certa instabilidade inexplicável e agora, talvez, se o Congresso e o Executivo Federal e os Executivos estaduais sentarem nas suas cadeiras e cumprirem as suas funções, quem sabe a gente vai falar menos do Supremo em 2025. Esse, pelo menos, é o meu desejo. E desejo também a todos um excelente ano de trabalho, com muita produção. Tem uma questão que a gente não colocou aqui, que é importantíssima. Na seara trabalhista, a discussão do grupo econômico para processo de execução. Isso é, de fato, uma das coisas que vai, talvez, diminuir um dos maiores passivos trabalhistas no mundo, que é o nosso, quando o empresário malandramente abre 1, 2, 3, 4 empresas e vai ali fazendo aquela ciranda de CNPJs para largar os seus funcionários a ver navios. Dia 12 de fevereiro, essa decisão pode repercutir muito na vida de você, trabalhador, que venceu uma ação trabalhista, mas até hoje não viu nenhum dinheiro, não é? Muito bem. Está aí o recado do indisciplinado Guilherme Mendes, emendando mais um assunto. Mas ele é muito querido por nós. Mas está na pauta, dia 12, está na pauta. Aliás, eu falo que você é polêmico, mas hoje eu sou obrigado a concordar com você. Você foi muito bem. Porque Henrique Kriegner, se um agente penitenciário não humilha uma mulher, uma agente penitenciária, não humilha uma mulher que vai submeter uma revista,
não se cria uma tese jurídica. Esse é o primeiro assunto. O que eu acho estranho é essa tese chegar no Supremo. Deveria chegar primeiro no juiz de primeira instância. Porque senão não precisa mais ter juiz no Brasil, né? Vai tudo direto para o Supremo Tribunal Federal. Então, são duas coisas aí que talvez precisam ser bem explicadas. E a questão da letalidade policial, eu já aprendi lá na faculdade que tinha discricionariedade administrativa, claro. Se o policial avança, que nós vimos aqui matar um estudante de medicina, lembra? Sim. Ele é processado. Está aqui a doutora Eliana Passarelli, temida promotora de júri. Quando eu cheguei no Tribunal do Júri da Penha, o juiz Pedro Alexandrino Ablas falou para mim, passou uma mulher aqui em cara de rapaz, depois ela vai falar. Queria te ouvir. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham, também aqui aos colegas de bancada. Eu concordo, realmente existem inúmeros buracos aí nesse processo e o STF acaba assumindo, né, a Suprema Corte acaba assumindo realmente esse papel. Agora, isso não vem para negar o desejo e, vamos dizer assim, a fome que existe por parte de determinados ministros da Suprema Corte e também de um setor nesse poder, de abraçar questões que não são do seu pecúlio. Vamos deixar isso muito claro. A gente tem inúmeros casos, especialmente no ano passado, em que partidos dentro do Congresso Nacional recorreram imediatamente ao STF sem antes nem ter percorrido os processos mesmo dentro da Casa Legislativa para poder decidir acerca de determinadas movimentações ou projetos de lei ou coisa do tipo. Não dá para a gente dizer que isso agora não é uma questão que não é uma realidade. O exemplo da obrigatoriedade, de uso de câmeras corporais é muito significativo disso. Houve uma ação, essa ação partiu de uma determinada representação partidária dentro do Congresso Nacional, acionando o Supremo. Mas essa representação passou pelas comissões necessárias dentro do Congresso? Passou por todas as outras instâncias? Não passou, foi direto ao Supremo e lá no Supremo não só tramitou em tempo recorde, mas também conquistou aí todas as manchetes de mídia. Então, vamos também reconhecer que existe aí uma porta muito aberta, braços muito abertos de integrantes do Supremo de entrarem em questões que não são da sua competência original. Fizeram isso na ausência e na inércia de outros poderes? Talvez, mas talvez se tivessem segurado um pouquinho, dado um passo para trás, outros poderes teriam liberdade de agir. Só para pegar a imagem, o presidente da República, Lula, está chegando agora, recebido do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, cumprimentando, vão entrar, estão caminhando, tá. Vamos acompanhando as imagens, o Barroso. Pode seguir comentando, Henrique Kriegner, só para situar o nosso telespectador. Nesse momento, Lula conversando com o Barroso. Segue. Nós ainda temos, Capês, uma Suprema Corte que é campeã em números de processos. E isso é motivo de orgulho. Na verdade, ano passado, o próprio presidente do STF comemorou um número, altíssimo número, né? Dizendo, olha só a nossa eficiência em tramitar tantos processos. Na verdade, o indicador deveria ser na redução de processos. E o quanto do número de processos nós estamos reduzindo a cada ano, porque isso sim mostraria uma eficiência do nosso judiciário. Doutora Eliana Passarelli, a primeira questão da competência vertical, ou seja, vai tudo direto para o Supremo, não passa por primeira instância, segunda instância, STJ, e a questão de certa forma, imiscuir-se em questões que são meramente administrativas. Então, isso é que a gente chama de poder tiranete, né? As pessoas acabam assambarcando para si julgamentos que não são seus, que deveriam, né, já ser estancados logo de cara em relação ao recebimento, que não vem, vai para a primeira instância, decida-se lá. A gente sabe disso, né? Muda-se a competência e acabou. Mas eu gosto de salientar que o Supremo adora ser, né, o protagonista de situações que não têm a menor necessidade. Uma delas é essa visita íntima. Todos nós sabemos que a visita íntima, muitas das vezes, é vexatória, sim, principalmente as mulheres, mas também, né, nós temos a certeza de que há necessidade destas revistas íntimas por conta da bandidagem no Brasil. Nós estamos tocando aí o terror com o crime organizado, o terror que eu digo é que eles estão 100 anos-luz na nossa frente e nós estamos enxugando gelo, essa que é a real. Nós temos a possibilidade de scanners, sim, também. Acho que todas as unidades prisionais
Daqui a um tempo terão scanner, mas essa não é a nossa realidade hoje. Não há, a gente não consegue parar celular na cadeia. E eu estou falando a gente não consegue porque hoje, né, eu posso dizer que eu estou um pouquinho mais afeta à política carcerária, uma vez que eu faço parte do Conselho Estadual, Conselho Penitenciário Estadual. Então, nós temos duas coisas aí que, primeiro, devem ser abraçadas e assambarcadas pela necessidade do Supremo aparecer, literalmente aparecer. Não há outro tom a se dar às decisões do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, né, nós temos a letalidade policial. Se fosse feita alguma coisa no âmbito do Ministério da Justiça, Lewandowski à frente, e que não tem o menor sentido, né, tentar apaziguar uma segurança que nós não temos, quer dizer, nada foi feito até o momento para que pudéssemos, de fato, ter a segurança nacional, a segurança que eu digo dos cidadãos. Nada foi feito. Alguma coisa de útil foi feito? Não. O Congresso fez alguma coisa? Não. Então, a essa altura, quer dizer, o Lula passa em branco no Executivo em relação à segurança, né? Todos passam em branco em relação à segurança, e nós estamos aqui falando em letalidade e permissão para entrar em favela, permissão para entrar em comunidade, onde os mais afetados são aqueles que trabalham. Só isso.